Bom dia, meus amados. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua família. Em nome de Jesus. Que você tenha um dia abençoado, um dia de vitória. Amém. Abençoados, vocês que estiverem ouvindo essa palavra aí, sentir no coração, quiserem escrever no canal, é só apertar para escrever aí e apertar todas as mensagens que todos os dias de manhã, às 4 da manhã, é postada uma mensagem e vai aparecer para você aí se você escrever, amém? E quando você estiver ouvindo aí, aperte o joinha, que aí você ajuda o YouTube também a mandar essas mensagens para outras pessoas. E compartilhe com alguém a palavra de Deus, amém? Vamos meditar num texto hoje que está lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 6. Ele está dizendo o seguinte: mas ele nos concede graça maior, porque diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém? Amados, a palavra graça é uma palavra maravilhosa, é uma palavra muito profunda na Bíblia, porque a graça de Deus, ela quer dizer o favor de Deus. Amém? É o favor de Deus para mim, o favor de Deus para você. É algo que eu e você não poderíamos alcançar por nossas próprias obras, mas Deus, por seu amor infinito, decidiu dar para mim e dar para você. E a graça de Deus, meus amados, ela é algo tão profundo, né? Que é pela graça de Deus, é pelo favor de Deus que nós somos salvos. A Bíblia vai dizer, né, em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, vai dizer o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Amém? Olha que palavra maravilhosa. A Bíblia está dizendo que nós somos salvos pela graça, pelo favor de Deus. O favor de Deus foi que Jesus Cristo, por livre e espontânea vontade, decidiu entregar por mim e por você. Decidiu tomar sobre ele os meus e os seus pecados, e porque Jesus perdoou os meus e os seus pecados, levando os nossos pecados sobre ele, hoje, meus amados, nós podemos ter acesso à presença de Deus. Nós podemos hoje receber essa salvação. E essa salvação não vem pelas nossas próprias obras. Muitos pensam: eu sou uma pessoa boa, eu pago as minhas contas, eu não falo mal de ninguém, eu não faço nada que prejudique ninguém. Então eu sou uma pessoa boa e eu, por isso, vou ser salvo. E às vezes ele olha assistindo a televisão, ele vê uma pessoa que mata, rouba e vai dizer: aquele sim, não há salvação para ele. Amém, amados? Mas não é dessa maneira que Deus vê. A Bíblia vai dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não é por obras. Não é pelaquilo que eu faço, não é pelaquilo que você faz, mas nós somos salvos por aquilo que Jesus fez. E quando nós recebemos essa graça, quando nós recebemos esse favor, quando nós abrimos o nosso coração e nos entregamos a Deus, meus amados, nesse momento nós somos salvos. Por isso, em Tiago 4,6 vai dizer assim, ó: que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Amém? Os orgulhosos, meus amados, é aqueles que buscam a salvação por suas próprias obras. Isso é orgulho perante Deus. Amém? Quem busca a sua salvação por suas próprias obras, meus amados, não alcançará. Apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 10, do versículo do 1 ao 4, ele vai dizer assim: eu posso dizer que os judeus têm zelo por Deus, mas não baseia no conhecimento verdadeiro, porque procuraram estabelecer sua própria justiça e rejeitaram a justiça que vem de Deus. A justiça que vem de Deus, meus amados, é a justiça que nós recebemos pela fé. Cristo é a nossa justiça. Cristo é o meu justificador e Cristo é o seu justificador. Em Cristo Jesus nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Quando nós cremos em Cristo e acreditamos em Jesus, meus amados, nesse momento, nós nos tornamos salvos. A Bíblia vai dizer lá em João 6,28, fizeram uma pergunta para Jesus: como realizar as obras de Deus? E aí, Jesus respondeu em João 6,29, simplesmente creia naquele que ele enviou. A obra de Deus, meus amados, é quando você crê em Cristo,
quando você acredita em Jesus. É quando você se humilha diante da presença de Deus e você pede a Deus que capacite você, que guie você. Você peça ao Espírito Santo de Deus que guie você a uma intimidade com Ele, a uma comunhão com Ele. Amém? Quando você declara que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador, e você é salvo pela fé, pelas obras de Cristo, meus amados, nesse momento o pecado ele perde o domínio, ele perde a autoridade, ele perde o poder sobre a sua vida, porque a Bíblia vai dizer lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 14, vai dizer assim, ó, pela graça, né, a Bíblia vai dizer assim, ó, que pela graça de Deus nós estamos livres do poder do pecado. Paulo vai dizer assim, ó, vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por isso o pecado não pode mais vos dominar. Amém? Quando você recebe a graça, quando você recebe o favor, recebe Jesus como único Senhor e Salvador na sua vida. Nesse momento, meus amados, Jesus leva os seus pecados, ele perdoa os seus pecados, ele derrama favor sobre a sua vida. Ele dá o Espírito Santo para você. E através do poder do Espírito Santo, meus amados, você pode resistir à tentação. Você pode dizer não ao pecado. Você pode dizer não ao vício. No momento que você estiver sendo tentado, em qualquer área na sua vida, você declara, eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus. O pecado não pode mais me dominar. Você pode declarar dessa forma e mandar o pecado embora. E Satanás vai bater em retirada. Amém? Porque você está debaixo da graça. Jesus Cristo tomou os seus pecados. Ele levou na cruz os seus pecados. Isaías 53, no versículo 5, vai dizer que ele foi moído pelo meu e pelos seus pecados. E agora ele nos traz a paz. Amém? Agora nós temos a reconciliação com Deus. Nós podemos ter paz com Deus, porque nós estamos debaixo do favor de Jesus, estamos debaixo da graça de Deus, amém? Então não se orgulhe em si mesmo. Jeremias 17:5 vai dizer, maldito o homem que confia no homem cujas forças estão em seus próprios braços, amém? Não entre debaixo de maldição. Se você confiar em si mesmo, nas suas próprias obras, nas suas próprias justiças, no seu próprio esforço para agradar a Deus, você vai entrar debaixo de maldição, amém? Mas quando você recebe a salvação que vem pela graça, pelo favor de Cristo, você se humilha e pede ao Espírito Santo de Deus que capacite você a levar uma vida em santidade, você pede ao Espírito Santo de Deus que leve você a uma comunhão verdadeira com Deus, meus amados. Nesse momento, Deus vai derramar mais favor e mais graça sobre a sua vida e você vai vencer qualquer obstáculo, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus limpa você e perdoa você de todo pecado. O que você tem que dizer é somente sim para Ele. Amém? Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 7, a Bíblia vai dizer assim, ó, e a cada um de nós foi concedida graça conforme a medida repartida por Cristo. Amém? A cada um de nós, Deus derrama graça, Deus concede graça na vida de todos. Mas, meus amados, nem todos querem receber essa graça. A Bíblia vai dizer, não resista ao Espírito Santo. Quando você resiste ao Espírito Santo, meus amados, nesse momento você resiste à graça de Deus. Amém? Olha o que a Bíblia vai nos dizer lá em Tito, no capítulo 2, no versículo 11. A Bíblia vai dizer assim, ó, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Amém? A graça, Jesus Cristo se manifestou para trazer salvação a todos os homens, mas nem todos os homens querem essa salvação. Nem todos os homens querem se render diante de Jesus. Nem todos os homens querem se humilhar diante de Jesus. Para você receber essa salvação, você precisa dizer sim. Você precisa dizer sim para Cristo. Você precisa dizer sim para essa salvação. É só você dizer sim, é só você abrir o teu coração para Jesus e dizer, Jesus, eu recebo o teu favor, eu recebo a tua graça. E nesse momento, meus amados, o favor dele vem sobre a sua vida. Amém? A salvação é para todos, mas nem todos querem essa salvação. Nem todos querem se render diante de Jesus. Nem todos querem fazer a vontade de Deus. Como eu já disse ali em João 6:28, fazer a vontade de Deus é crer naquele que ele enviou. Nem todos querem crer em Cristo. Nem todos querem se render a Jesus. Amém? Mas você que está ouvindo essa palavra, se você quiser se render a Jesus, só basta você dizer, Senhor, eu digo sim para a tua graça.
Eu digo sim para o teu favor. Eu não confio em mim mesmo, eu não confio nas minhas próprias obras, mas eu confio, Jesus, na obra perfeita, a qual o Senhor fez no Calvário. Eu recebo o teu favor. A tua palavra diz que eu sou o cordeiro seu e herdeiro de Deus. Então, tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz é o meu direito, é a minha herança. Eu recebo pela fé. O Senhor tornou legal todas as bênçãos do reino de Deus para a minha vida. E eu recebo essas bênçãos para a minha vida. Eu recebo saúde, alegria, felicidade. Eu recebo o teu favor e vivo debaixo do teu favor. Amém? Aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo a seguinte forma: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Vai dizer para Timóteo se fortalecer na graça, se fortalecer no favor de Deus, não fortalecer em si mesmo, mas fortalecer em Cristo, fortalecer no favor de Deus, porque no favor de Deus, meus amados, na graça de Deus, nós nos tornamos mais que vencedores, quando nós dizemos sim para essa graça, quando nós respondemos sim para Cristo. Nesse momento, meus amados, nós nos levantamos como vencedor. Não resista à graça de Deus. Não firme na sua própria sabedoria e nem no seu próprio conhecimento, mas receba o conhecimento que vem de Deus. Receba a palavra que vem de Deus. Firme na verdade de Deus. Amém? Diga sim para a graça de Deus. Não resista ao Espírito Santo. Não firme no seu próprio conhecimento e nem na sua própria sabedoria, mas receba a sabedoria que vem do alto. A Bíblia vai dizer que pela graça, mediante a fé, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, que você tem a mente de Cristo. Declare aí: eu tenho a mente de Cristo. Eu penso como Jesus. Eu recebi a mente de Cristo pela fé. Quando eu criei em Cristo, Jesus me deu uma mente semelhante à dele. Jesus me tornou nova criatura. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5,17. Então declare: eu sou nova criação. Eu sou criado à imagem e semelhança de Cristo. Eu recebo pela fé toda a graça e todo o favor que Deus me dá. Eu não confio em mim mesmo, mas eu confio na graça que é em Cristo. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. Deixe o Espírito Santo governar a tua vida. Se renda. Se humilhe diante da presença de Deus. Quando mais você se humilha, quando mais você reconhece que você depende do favor de Cristo, quando mais você reconhece isso, mais graça, mais favor ele derrama sobre a sua vida e mais ele te enche da presença dele e mais cheio do Espírito Santo você se torna, quando mais você se humilha. Amém? Então se humilhe diante da presença de Deus. Glória a Deus, meus amados. Essa é a palavra de hoje para você.